Então vamos lá. Como a gente pode ajudar alguém que sofre de ansiedade? Eu quero trazer para vocês duas perspectivas, né? Uma é quando a gente fala em crise de ansiedade, é como ajudar alguém que está em crise, no momento da crise, que é uma agonia muito grande para quem está vivendo e para quem está do lado também. Muitas vezes a pessoa que está junto não sabe o que fazer, como ajudar. Então a gente vai abordar tanto o momento da crise, o que eu posso fazer para ajudar, como também como que eu posso conviver com alguém que sofre de ansiedade de uma maneira mais tranquila, de uma maneira que eu possa ajudar essa pessoa a ficar bem na vida dela. Então, tomando a questão primeiro, né, da crise, que eu acho que é aquela coisa mais aguda e que gera uma angústia em quem está perto. Se você tem sei lá, um parceiro, uma parceira, mãe, pai, filho, amigo que sofre de ansiedade, ou se você já teve o desprazer de presenciar alguém em crise, realmente é uma coisa que gera muito sofrimento e a pessoa entra num estado de pânico tão grande que você não sabe muito o que fazer. E aí, eu só quero fazer uma ressalva, que isso vale especialmente e só nos casos onde a pessoa já foi diagnosticada com ansiedade, que vocês sabem que aquela crise que ela está tendo é um transtorno de ansiedade e não um problema orgânico de fato, né? Se a pessoa acha que está infartando, está morrendo e nunca foi diagnosticada com ansiedade, por favor, dirijam-se a um hospital. A gente sempre tem que fazer esse diagnóstico diferencial, né? A gente tem que saber, né, se é realmente uma questão, pode ser cardiológica, pode ser de outra ordem, hormonal. A gente primeiro tem que descartar a causa orgânica. Então, descartada a causa orgânica e considerando que, de fato, aquela pessoa tem um transtorno de ansiedade, o que eu faço se ela entrar em crise e eu estiver junto? Primeira coisa, paciência. Tenha paciência, né? Acolha aquela pessoa que ela vai estar ali. Ai, tô passando mal, o que eu faço? Não sei o que. Paciência. Fique junto, né? Eu acho que estar perto, às vezes a gente tem uma sensação de impotência. Eu tô aqui, eu não sei o que fazer. O fato de você estar perto já é uma ajuda importante. Estar junto da pessoa que está em crise já é uma grande ajuda. Então a pessoa começou ali, ficar em crise. Primeira coisa, esteja perto. Eu sei que é um reflexo quase automático, a gente fala, se acalma. Isso não ajuda, pedir para a pessoa se acalmar, porque é óbvio que se ela conseguisse se acalmar, ela não estaria daquela forma. Então falar se acalma dá uma sensação ainda de maior ansiedade para a pessoa, porque ela vai ficar, meu Deus, o que está acontecendo, eu não consigo. Vai achar que ela não está sendo validada naquele momento da crise. Então se ela está ali, está em crise, você fica do lado. Às vezes pode dar mão, né? Você quer segurar minha mão? Você quer que eu te dê um abraço? Tem pessoas que gostam do contato físico, isso transmite segurança, né, no momento que ela está ali. E uma coisa que é muito importante é ajudar a respirar, né? Você pode falar, respira comigo, vamos lá. Segura e... Isso é importante. O controle respiratório vai ajudar no controle da crise, porque a crise deixa a pessoa com a respiração curta, a pessoa vai ficando assim, isso vai gerando uma taquicardia e vai gerando todo esse processo de descarga de adrenalina, de pânico que a pessoa está. Então você fazer o controle respiratório é conseguir, você vai baixando aquela aceleração cardíaca que a pessoa fica. Então, essa é uma ação super importante quando a pessoa está em crise. Pode parecer uma coisa meio clichê, mas ajuda demais. Então, esteja perto, acolha. Ou você pode até perguntar, o que eu posso fazer para te ajudar? Né? De repente, a pessoa pode ali falar, pega um copo de água, ou sei lá, fica aqui comigo. Só de estar ali, acolhendo, sem julgar, sem minimizar. Uma coisa que é muito importante é a gente não minimizar o sofrimento, do tipo, isso é bobagem, isso é coisa da tua cabeça. Às vezes a gente tenta minimizar aquela dor que a pessoa está sentindo, achando que está ajudando. Não, isso é coisa da tua cabeça. Não, isso não ajuda, isso irrita, isso gera um aumento da ansiedade. Então, ao invés de dizer, isso é coisa da tua cabeça, fica do lado. Tá tudo bem, eu tô aqui com você, eu tô aqui, né? E a gente tem que entender que a crise de ansiedade, ela passa. Ela tem um
um tempo para passar. Ela vai durar no máximo, sei lá, 20 minutos, normalmente até menos que isso. Então, tenha paciência de estar do lado, acolhendo, ajudando na respiração, ajudando. Muitas vezes a gente ajuda trazendo a pessoa para a realidade, para o momento presente, né? Então, às vezes a pessoa está lá muito ansiosa por alguma coisa, sei lá, ela tem que fazer uma apresentação importante, né? Ela tem que se expor, ela ficou muito nervosa. Aí você, naquele momento, faz o controle da respiração e traz ela para o momento presente. Olha aqui, a gente está aqui junto, tá? Olha, dá uma olhada à sua volta, começa a descrever o ambiente, porque isso faz o cérebro voltar ali, a focar naquilo que está acontecendo e para de focar nos sintomas. Eu acho que uma coisa que ajuda também é não ficar perguntando, não pergunte como é que você está se sentindo, porque a pessoa vai começar a lembrar do que ela está sentindo e aquilo vai fazer ela sentir ainda mais. Então tenta tirar o foco do sintoma. Não é assim, me descreve o que você está sentindo, não, porque aquilo vai piorar. Então assim, descreve o ambiente, tenta tirar o foco, né, distrair, trazer ela para outras coisas. Vamos conversar de outra coisa, vamos olhar isso aqui. Deixa eu te contar uma história. Tenta distrair ela daqueles sintomas, isso ajuda demais. Porque a pessoa fica hiper focada no que ela está sentindo e aquilo potencializa. Vai escalando dentro dela. Ela começa, não sei, eu tô com não sei o que, eu tô com um aperto, eu tô com uma dor, eu tô com um formigamento. Respira, esteja junto, às vezes abraça, às vezes só dá a mão, ou só falar, tô aqui do teu lado, eu tô aqui com você. Fica tranquilo, tô aqui, eu não vou sair daqui. Né? Às vezes, se tá num lugar com muita gente, tenta afastar. Vem aqui, vamos ali rapidinho, respirar um pouco. Vamos dar uma voltinha, vamos dar uma saída desse ambiente que pode estar gerando esse mal-estar. Tá? Então, no momento da crise, essas ações são muito importantes. A gente pode sentir que é pouco, né? Às vezes dá uma sensação de impotência, né? Tipo, eu queria poder fazer mais por ela. Mas isso já é bastante, né? Não julgar, não ficar falando, isso é coisa da tua cabeça, isso vai passar, isso é bobagem, para de besteira. Não é bobagem. Para quem está sentindo, é muito, muito ruim. Né? Então, avaliem isso, né? Se você tivesse ali, talvez assim, para as pessoas que já passaram por uma crise de ansiedade, elas talvez entendam a importância de ter alguém do lado só, de estar ali, da pessoa estar ali, de acolher, de não julgar, porque uma das coisas que todas as pessoas ansiosas falam é que elas não conseguem compartilhar o que elas estão sentindo, porque elas acham que vão ser julgadas, e de fato muitas vezes são. Né, as pessoas não entendem, elas se sentem incompreendidas. E aí quando elas não falam o que elas sentem, quando elas não conseguem compartilhar, os sintomas pioram. Então só de você estar do lado, de você acolher, deixar falar, deixa a pessoa falar. Isso acontece com muita frequência comigo como psicóloga. Os pacientes cansam de me ligar em crise. Muitas e muitas vezes eu já atendi pacientes em crise. Eu preciso falar com você. Aí eu atendo e aí a pessoa fala, eu tô assim, eu tô assado, eu tô não sei o que. Só da pessoa falar, no final ela até, eu acho que agora eu tô melhor. É sempre assim, né? Eu não faço grandes intervenções nesse momento. Eu só tô ali, eu tô aqui, me fala. O que você tá fazendo agora? Né? Há pouquíssimo tempo eu tenho um paciente policial que me ligou. No momento de crise. Aí ele me mandou foto, me mostrando, porque ele sente não sei o que no pé. E eu fiquei ali ouvindo, conversando um pouquinho, acolhendo, eu tô aqui, pode me falar, o que está acontecendo? Você sabe que isso é da ansiedade, você sabe que isso vai passar. E eu fiquei ali, passou 10 minutinhos, ele, muito obrigada, eu tô melhor e tal. E é assim, né? É o que a gente pode fazer, oferecer o nosso apoio psicológico, emocional e às vezes até físico, né? Quando a gente pode estar junto, de estar ali, de estar perto, isso é uma ajuda fundamental no momento de crise. E aí um outro aspecto que eu acho que é importante a gente conversar é que a ansiedade ela não se reduz ao momento de crise. A pessoa que tem crise de ansiedade, ela tem um transtorno de ansiedade. E aí a gente tem vários tipos de transtorno de ansiedade. Quando a gente está falando em como conviver, o que eu posso fazer para minimizar o sofrimento de quem sofre de ansiedade, a gente entende que é no momento até de convívio. Né? O que eu posso fazer? Eu convivo com uma pessoa que tem ansiedade, eu já não sei mais o que fazer, porque gera um cansaço, isso é um fato, né? Não é fácil.
Então, eu acho que esse é o ponto até mais importante da gente falar, porque a crise ela é pontual, né? Ela passa. Agora, a pessoa que ela é ansiosa, ela tem uma natureza ansiosa, ela tem um transtorno de ansiedade, talvez o maior desafio seja conviver com essa pessoa com esses traços que ela carrega. Então, a primeira coisa que quem convive com ansiedade, com uma pessoa com transtorno de ansiedade, precisa fazer é entender o que a pessoa tem. Eu acho que pesquisar, né? Transtorno de ansiedade pode ser transtorno de pânico, pode ser TOC, pode ser TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, pode ser uma fobia específica, podem ser vários tipos de ansiedade. A gente precisa entender qual é o tipo, ansiedade social, né? Qual é o tipo de ansiedade que a pessoa que eu convivo quer ajudar tem, para entender qual é o funcionamento dela e de que forma eu posso contribuir para ela se sentir melhor. Né? Então isso pode se dar de diversas formas. Primeira coisa, entender, a pessoa tem TAG, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizado, que é um transtorno muito frequente. Aí você vai lá e dá uma pesquisada. A pessoa com TAG tem como características preocupação constante. São pessoas muito preocupadas, estão sempre preocupadas com alguma coisa. Ela está sempre pensando em alguma coisa que vai dar errado, né? O TAG, a pessoa não costuma ter muita crise de ansiedade, esses picos de crise. Ela tem uma ansiedade crônica, né? Então é uma pessoa que está sempre insegura, é uma pessoa que convive com medo, né? A pessoa ansiosa que tem um transtorno de ansiedade é uma pessoa que tem medo com muita frequência, né? E aí os medos podem ser variados, medo de morrer, medo que aconteça alguma coisa, medo de... Tudo tem um medo envolvido. Medo que alguma coisa dê errado, medo de fracassar, medo de parecer ridículo, medo de se expor, medo de que algo ruim aconteça, medo de perder alguém, medo de perder alguém ou aquilo que ela ama. Então, entender isso também já é um grande passo. Entender que a pessoa ela tem esse temperamento. E aí, o que eu posso fazer para ajudar? Se eu tenho uma pessoa que é muito ansiosa, eu não vou falar para ela assim, eu tenho uma coisa para te contar, mas eu não posso te contar agora, eu só vou te contar depois. Aí a pessoa já vai ficar torturada, tentando imaginar o que será que ela quer me contar. Né? Ou um outro exemplo, se você convive com uma pessoa que tem TAG, de repente você ficou chateado com alguma coisa que ela fez, aí você amarra um bico lá, fica de bico, e a pessoa, o que aconteceu? Você, nada. Ela pensou, não, como assim nada? Eu estou percebendo que aconteceu alguma coisa. E aí você fica ali, não querendo falar, boa noite, Franci. Não querendo falar muito o que está acontecendo, mas você está ali, amarrando a cara e dando sinais de que você não está bem com aquela pessoa, mas não explicando por quê. Isso faz a pessoa ansiosa entrar numa espiral de preocupações e pensamentos e fantasias, o que eu fiz, alguma coisa errada, e aí a pessoa começa entra no nível de angústia. Às vezes a pessoa não consegue trabalhar, estudar, porque ela está pensando no que pode ter acontecido, o que ela falou, o que o outro entendeu, mas será que foi alguma coisa... Isso é uma tortura. Então, se a gente convive com uma pessoa que sabe que tem esse funcionamento, a gente tem que ser claro na comunicação. Você pode falar, olha, eu estou chateado com você, a maneira como você me tratou em determinada situação, eu não gostei, mas eu não quero falar sobre isso agora, depois a gente conversa, não precisa se preocupar demais, deixa eu só digerir aqui alguma coisa, depois a gente conversa. Eu acho que a gente tem que procurar... Aliás, a clareza na comunicação é importante em qualquer relacionamento. Com pessoas ansiosas é ainda mais. Porque a pessoa fica numa espiral de pensamento que ela não sai. Ela fica ali pensando, repensando e lembrando, imaginando e criando cenários possíveis A, B, C, D. É enlouquecedor. E isso acontece para qualquer fato. Não é quando acontece uma situação mais grave, né? Quando acontece uma situação grave na vida de qualquer pessoa, a gente fica com os pensamentos ali presos um pouco, né? Acontece uma briga séria, acontece uma situação grave no trabalho, uma situação com algum amigo, sei lá. É natural que aquilo fique retornando para a gente. A pessoa ansiosa vive essa sensação diante de qualquer acontecimento. Até diante dos acontecimentos mais banais. Uma pequena coisa e a pessoa já está, e aquilo vai. Gente, é uma tortura, isso gera um sofrimento enorme. Então, se eu tenho uma pessoa que eu amo e que eu sei que ela tem esse problema, por que eu vou causar
esse tipo de mal-estar para ela. Isso é o amor, né? É a gente não querer fazer o outro ficar mal. Né? Se eu sei a maneira como a pessoa é, custa eu falar, né? Custa eu dar esse tipo de recurso que vai facilitar para a pessoa lidar com a situação. Né? Então, pessoas ansiosas são mais controladoras, né? São mais inseguras. Então, a gente precisa de uma dose de paciência com algumas coisas. Ou não custa nada, olha, estou saindo, estou chegando, olha, cheguei bem, está tudo bem. Né? Às vezes é só aquela comunicação básica para deixar a pessoa melhor. A pessoa normalmente que tem um transtorno de ansiedade, ela tem medos variados, medos do que vai acontecer, ela tem fantasias, ela tem pensamentos negativos, ela tem uma perspectiva negativa da vida. E aí você trazer uma perspectiva positiva, trazendo dados de realidade, mostrando que o que ela pensa, que o que ela mais teme não são coisas vividas e baseadas em experiência, mas são muito mais fantasias e medos baseados nas emoções dela, nos sentimentos dela. Né? Eu estava falando sobre o quanto que a gente supervaloriza a parte racional, os pensamentos, como se eles fossem fiel retrato da realidade, e não é, né? O pensamento, ele é distorcido pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelas nossas vivências, e a pessoa que é ansiosa, ela tem uma lente que é contaminada, ela enxerga o mundo de uma maneira distorcida. Então a gente precisa entender isso, e quando você convive com uma pessoa que é assim, é super interessante quando você traz uma nova perspectiva para ela. Né? Ela está ali enxergando as coisas de uma maneira negativa, contaminada pela ansiedade, sempre com uma perspectiva ruim, e aí você traz ela para a realidade. Não, você está com receio, você vai ter que se apresentar em público e você está com medo. Boa noite, Carlos Gabriel, sou psicóloga, sim. Quando você chega com uma perspectiva, você traz para essa pessoa dados de realidade, né? A pessoa está ali, está ansiosa, eu tenho que me apresentar em público. E eu estou com medo, eu estou insegura, eu acho que vai dar tudo errado, eu vou parecer ridícula, eu vou fracassar, eu vou esquecer o que eu tenho que dizer. A pessoa tem uma série aí de medos e fantasias, e aí você pode trazer dados de realidade para contribuir, falando... mas você já apresentou isso, lembra naquela vez XYZ que você fez e que deu tudo certo, né? Não teve problema nenhum? Ou então, é a primeira vez que você está se apresentando, você valida o que ela está sentindo, do tipo, é natural que você se sinta ansioso diante disso, né? É normal que a gente fique ansioso diante de alguma coisa. E aí você... acolhe o que ela está sentindo, né? Tipo, eu entendo o que você está sentindo, é natural que a gente se sinta assim, diante de um desafio novo, de uma situação que a gente não conhece, mas não precisa ter medo, né? A gente pode trazer dados de realidade que vão confrontar esses pensamentos negativos dela. Carlos Gabriel, percebi a forma de falar, tranquiliza, passa confiança, parabéns pela didática. Obrigada, Carlos Gabriel. É a primeira vez que estou fazendo live no YouTube, eu faço muito lá no Instagram. Juliana, qual é a diferença de um ansioso e de um hiperativo? Normalmente a pessoa que é hiperativa, né, ela tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a pessoa é agitada, mas é muito comum a ansiedade, ela é um sintoma de muitos transtornos. Né? Tem os transtornos de ansiedade, por exemplo, toque, pânico, o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, as fobias, mas tem também a ansiedade como um sintoma de outros problemas, né? A pessoa que tem, sei lá, que a pessoa que é bipolar pode ser muito ansiosa, a pessoa que é borderline pode ser muito ansiosa, a pessoa hiperativa também pode ser muito ansiosa. É muito comum, inclusive, a pessoa que é muito hiperativa ter bastante ansiedade, porque a pessoa não consegue parar quieta, né? Ela é mais agitada, né? Ela tá sempre ali, não consegue ficar muito calma. Então, na verdade, a ansiedade, ela é um sintoma, ela pode ser um sintoma de uma pessoa hiperativa. A hiperatividade é um outro tipo de transtorno, mas esses transtornos, eles são avaliados e diagnosticados por um profissional de saúde mental, seja um psicólogo, seja um neuropediatra, seja um psiquiatra, né? Então, é importante fazer essa avaliação. A ansiedade, ela é uma emoção natural.
todos nós temos ansiedade, ela é protetiva, né? A ansiedade, ela protege a gente. Se eu tenho, a ansiedade me faz eu me preparar. Eu tenho uma prova dificílima de concurso para fazer. Eu sou ansiosa, eu vou me preparar. Ela me coloca de prontidão, né? Ela me coloca ali, pronta para enfrentar aquele desafio. Quando é um transtorno de ansiedade, é quando essa ansiedade ela já não é mais uma emoção natural, ela começa a ser disparada mesmo sem nenhum estímulo claro. Às vezes a pessoa que tem transtorno de ansiedade, ela pode ter uma crise de ansiedade dormindo. Ela acorda com o coração disparado, né? Tipo, não tem nada ali, nenhum estímulo que justifique isso. Então é um transtorno de ansiedade. Aquela emoção já não é mais natural, ela já está num estado patológico, adoecido. Então é importante que a gente saiba fazer essa distinção, né? Porque quando a pessoa fala, eu consigo me curar de um transtorno de ansiedade, consegue, mas a emoção, a ansiedade, ela vai estar sempre presente. A gente aprende a lidar com ela, sem que ela se torne uma coisa adoecedora e patológica. E essa live, eu comecei, na verdade caiu a live que eu vinha falando, eu estava falando sobre como ajudar alguém que sofre de ansiedade. Né? Então, muitas vezes, porque eu tenho perfil lá no Instagram, muitas pessoas perguntam, né, como que eu faço para ajudar, eu convivo com uma pessoa que tem ansiedade, o que eu posso fazer para ajudar? Né? E a primeira coisa é acolher, ter empatia, não julgar, não desqualificar o que a pessoa está sentindo, não falar para a pessoa, isso é coisa da tua cabeça. A pessoa sabe que é da cabeça dela, aquela ansiedade, mas isso não diminui a dor e o sofrimento que ela tem. Então, o que a gente pode fazer é estar junto, é oferecer o nosso apoio, é estar perto, né? É dar mão, às vezes até fisicamente perto. Você quer que eu te dê a mão? Você quer um abraço? Às vezes você transmite essa segurança para a pessoa que está no momento de uma crise de ansiedade, por exemplo, é super importante. Né? Entender o que a pessoa tem, quais são os sintomas que ela pode apresentar, quais são, né, se você tem uma pessoa que você convive que é ansiosa, é importante que você saiba o que isso pode estar representando no funcionamento dela. A pessoa é ansiosa, ela tem... qual é o tipo de ansiedade que ela tem? Ela tem uma fobia. Fobia de quê? Fobia social, ela tem uma ansiedade social. Ela fica ansiosa quando ela tem que estar num lugar com outras pessoas que ela não conhece, que não são familiares para ela, ou quando ela tem que se apresentar em público, né? Tem pessoas com ansiedade social que tem até um tipo de comportamento de ter vergonha de comer em público. Então é entender um pouco qual é a ansiedade que aquela pessoa tem, já é um ponto importante, né? Porque se a pessoa tem ansiedade social, a gente tem que ajudá-la a enfrentar isso, né? Não tem como, né, deixar a pessoa isolada, a gente vive em sociedade, inclusive para o trabalho é importante que a pessoa consiga enfrentar essa ansiedade dela, a gente pode ajudar e ir desensibilizando. Por exemplo, vamos sair, a gente vai num lugar, um grupo menor, é pouca gente, você vai ver, vai ser legal. Aí você vai, a pessoa tá lá, você dá um suporte para ela, você sabe que a pessoa fica mais insegura, quando vai conhecer alguém novo, esteja do lado, né? Tenta facilitar para ela essa comunicação, né? Respeita quando a pessoa, de repente, eu quero ir embora, não estou bem. Então vamos para casa, né? Eu acho que é importante a gente ir respeitando esse modo de funcionar, incentivando que ela supere, né? Incentivando que ela vá lá enfrentar, que ela não se abata diante dos desafios que ela vai ter na vida, e estando do lado, né? Tendo essa presença. A presença é importante. Né? Muitas vezes a pessoa que está, sei lá, num momento de ansiedade, ela não consegue compartilhar o que ela sente. Essa é uma queixa de 100% dos pacientes. Eu não consigo falar, eu não tenho para quem falar. Porque compartilhar o que eu estou sentindo, a pessoa acha que ela não vai ser compreendida. Até porque, muitas vezes, nem ela mesma consegue explicar por que ela está se sentindo daquela forma. Não tem uma explicação clara. Então, a pessoa não sabe nem por que ela está assim. Aí ela não consegue... eu tenho pacientes que chegam até mim que não sabem nem que é coisa de ansiedade.
Ela só acha que tem alguma coisa estranha e não sabe nem exatamente o que está acontecendo. Então, muitas vezes ela sabe que o que ela está sentindo não é normal, mas ela não sabe por quê, e aí ela não consegue falar, porque a pessoa vai falar, tá, mas por que você está assim? Ela, não sei, né? Ela não encontra muitas vezes uma explicação. Então ela não se sente segura de compartilhar e falar o que ela está sentindo. Muitas vezes a gente está ali do lado, só de você ouvir o que a pessoa está sentindo, só de você oferecer a tua escuta para ela, uma escuta atenciosa e acolhedora, já ajuda imensamente, né? Imensamente. Eu estava até falando no outro vídeo que caiu e aí eu abri uma nova live, mas eu estava falando um pouco, até quando os pacientes, né, me ligam em crise de ansiedade, já atendi muitas pessoas com crise de ansiedade, na crise, me ligando, eu preciso falar com você, eu não estou passando bem, eu estou passando mal. Só da pessoa falar e você ficar do lado e ficar ouvindo e deixando a pessoa falar, a pessoa já fala, no final ela, eu acho que agora está melhor, acho que está passando, né? Ela precisa falar daquilo, ela precisa falar sem ser julgada e ser acolhida. Eu falo, eu entendo o que você está sentindo, é mesmo péssimo, né? É muito ruim isso que você está sentindo, né? Mas você sabe que é da ansiedade, daqui a pouco vai passar. E aí você escuta e acolhe, isso ajuda demais. Juliana, a terapia me ajudou a melhorar do transtorno de ansiedade social. É ruim mesmo, mas acredite, terapia ajuda muito, ajuda demais. Aliás, é o melhor e talvez o único caminho, né, para um transtorno de ansiedade. Porque tem a medicação, sim, para quem está muito sintomático, tem muita crise, porque a crise ela gera um desconforto físico imenso. Né, a pessoa ela tem certeza de que ela está tendo alguma coisa fisicamente, né, a pessoa ela tem certeza que aqueles sintomas são sinais de que ela está tendo, sei lá, um infarto, está ficando maluca, vai ter um derrame, é sempre uma coisa muito trágica. E a terapia, a medicação às vezes é necessária quando a pessoa é muito sintomática, mas a terapia é indispensável no tratamento do transtorno de ansiedade. A pessoa vai ter, primeiro ela precisa conhecer o que ela sente, ela conhecer como ela funciona e, obviamente, conseguir mudar, né? Ela primeiro entende como ela funciona, aceita aquele funcionamento dela, para então mudar. E eu acho que é importante também sempre ir no médico. A pessoa que apresenta sintomas físicos de ansiedade, de crise de ansiedade, é sempre bem importante ela passar por um médico para um diagnóstico diferencial. Olha, realmente você não tem nada fisicamente, a gente avaliou, tá tudo bem, com teus hormônios, com teu coração, com, né, toda a parte orgânica tá tudo bem. Então, o teu problema é um transtorno de ansiedade. A gente não pode falar em transtorno de ansiedade sem antes eliminar possíveis causas orgânicas. É bem importante que a gente faça isso, né? Para não achar que também tudo é psicológico, quando às vezes a pessoa está com desequilíbrio hormonal, está com problema na tireoide, está passando pela menopausa, por exemplo, que é uma fase da vida que realmente os hormônios podem acabar ficam muito desequilibrados e podem gerar, sim, transtornos de ansiedade. Então, ainda que o sintoma seja o transtorno de ansiedade, tem que descobrir qual é a causa. Se for uma causa orgânica, ela vai precisar fazer um tratamento médico, né? Então, é super importante a gente ficar atento a essas coisas. Eu acho que coisas importantes, né? Tô tentando me lembrar aqui que eu já falei tanto no outro vídeo, eu quero ver o que eu ainda não falei. Eu acho que é importante isso, né? Trazer sempre a pessoa pro momento presente, né? A pessoa, às vezes, ela tá ali, ela começa a fantasiar um monte de coisa, você calma, né? Vamos trabalhar com a realidade. Né, isso que você está falando aí não aconteceu. Vamos trazer aqui, fazer quando a pessoa está muito ansiosa, trabalhos de respiração, de parar e né, a pessoa conseguir diminuir aquela coisa meio taquicárdica que a pessoa fica, né? O trabalho da respiração faz a pessoa oxigenar melhor, né? O cérebro vai fazendo o ritmo cardíaco acalmar, né, sai daquela aceleração e isso vai ajudando a pessoa a manter o controle.
né? Porque, na verdade, a crise de ansiedade é uma grande perda de controle, né? A pessoa ansiosa, ela é muito controladora, e a crise de ansiedade é a maior perda de controle que a pessoa pode ter, né? A pessoa está ali e não sabe o que está acontecendo, e de repente é aquele mal-estar, e ela não sabe o que faz. Então, quem está perto, né, oferecer o apoio físico de estar ali do lado, eu estou aqui com você, o que eu posso fazer para te ajudar? Você quer uma água? Eu estou aqui do teu lado, você quer que eu esteja, né? Fica ali, se mantém ali. Se você está num lugar meio tumultuado, vamos ali, vamos respirar, vamos dar uma caminhada, né? Vamos dar uma volta. Eu acho que outra coisa também é muito importante é a gente buscar manter uma perspectiva positiva da vida, né? A pessoa que é muito ansiosa, ela é muito invadida de pensamentos negativos, então a gente trazer um pouco dessa positividade, né? De trazer uma perspectiva mais otimista das coisas, né? A pessoa sempre vai pensar no pior cenário, e aí é importante que você traga uma contrapartida, apresentando para ela um cenário mais positivo, com uma perspectiva mais otimista das coisas. A gente vai treinando a nossa mente a enxergar a vida de uma forma mais positiva. A gente treina o nosso cérebro, né? Então eu acho que isso é importante também, tanto para quem sofre de ansiedade, quanto para quem convive, né? De fazer essa orientação, da pessoa falar, ai, meu dia foi horrível, hoje aconteceu isso, aquilo. E você falar, não foi horrível, de manhã você acordou, conseguiu ir para a academia, foi bem, né, estava tudo bem. Isso também é importantíssimo, né, para quem convive com ansiedade ou com quem convive com quem tem ansiedade, incentivar que faça atividade física regularmente. Não tem como a gente falar em saúde mental sem falar em atividade física. Precisa, é parte do tratamento, né? A atividade física, ela vai ajudar a regular os hormônios do bem-estar, né? Melhora a serotonina, melhora a dopamina, aumenta a endorfina, né? A gente vai se sentindo melhor, ocitocina, e isso é liberado com a atividade física. Então é muito, muito importante que a atividade física seja feita com regularidade, pelo menos 150 minutos por semana. Se a pessoa estiver muito ansiosa e não estiver conseguindo, mas eu estou muito ansiosa, não consigo, começa com pouco, meia horinha, 20 minutos que você faça de uma caminhada, ou que você vá para a academia e consiga ficar 20 minutos, meia hora, vai ali aos poucos, mas não fica parado, né? Tenta ir buscando, superando essa dificuldade e introduz a atividade física na sua rotina. Ter uma rotina saudável é muito importante para a saúde mental, né? Não é só fazer terapia que vai resolver. A gente precisa ter mudança de hábitos, a gente precisa ter uma rotina saudável, cuidar da alimentação, evitar excesso de alimentos que vão aumentar a ansiedade, como café, como refrigerantes que tenham cafeína, como excesso de doce, né? Evitar álcool. Tem uma série aí de atitudes que a gente pode ter que vão contribuir para a saúde mental e para minimizar o transtorno de ansiedade. Né, cuidar de ter sono, a gente precisa ter um sono de qualidade, né, é muito importante para o nosso cérebro que a gente consiga dormir, né, e não tem esse, mas eu dormo 4, 5 horas, mas está ótimo. Não está ótimo, né, a gente precisa pelo menos de 6 a 8 horas de sono de qualidade, né, então procurar reduzir o uso de tela antes de dormir, a gente vai tendo aí algumas atitudes, ações que vão trazer uma melhora significativa na nossa qualidade de vida. Então é importante pensar nisso, né? A gente vai alcançar as mudanças. Primeiro que a gente vai ter que entender o que a gente tem, o que a gente funciona, a forma como a gente funciona, e a gente vai ter que implementar mudanças na nossa vida, né? Não tem como eu ter resultado diferente fazendo a mesma coisa, né? Então, mas eu não consigo. Você tem que conseguir, não é opcional. Eu não consigo fazer atividade física. Vai ter que dar um jeito. Vai ter que dar um jeito, porque isso é para a tua saúde, né? Se você não tiver tempo para cuidar da tua saúde, você vai ser parado para cuidar da tua doença, porque o transtorno de ansiedade não tratado, ele agrava. E a pessoa pode vir a ter sintomas depressivos, né? Ela vai ficando cada vez pior. Então a gente precisa entender esse adoecimento e tratar dele antes que ele piore, né? Então ter uma rotina saudável é o pilar da saúde mental, né? Se a gente não tiver
minimamente uma rotina saudável, né, que tenha sono de qualidade, que a gente tenha uma alimentação decente, né, que coma frutas, verduras, legumes, se alimente bem, né, sem excesso de industrializados, açúcares e etc., né, sem que a gente pratique atividade física, fica bem difícil, né? Então a gente tem que cuidar desses pilares de saúde e aí a gente vai depois, obviamente, lapidando, né? E aí a gente tem que ver na nossa rotina, na nossa vida, nas nossas relações, né? Relações de amizade, de relações afetivas, né? A gente tem investido, a gente precisa de ter relações afetivas saudáveis, né? Se afastar de pessoas tóxicas, isso tudo, gente, contribui demais para a nossa saúde mental. Né? E é importante que a gente pense sobre isso, não fique achando que só fazer uma ação, né? Eu faço terapia. Gente, terapia é 1 hora por semana, então é óbvio que é fundamental, mas a gente precisa trazer tudo que a gente trabalha em terapia para a nossa vida, porque senão não vai funcionar. Né? É igual você ir no nutricionista para emagrecer, ela vai te passar uma dieta. Se você não aplicar essa dieta no seu dia a dia, você não vai alcançar o resultado que você busca. Né? A gente precisa ir lá. Ó. E entender também que é um processo. Não existe milagre, não existe caminho fácil, não existe uma virada de chave. Eu acordei ótimo. Isso não vai acontecer. Isso é mentira. Né? Isso é enganação. Não é assim que funciona. É igual você ir para academia. Você vai lá, ó, vai lá na tua resiliência, lá, todo dia vai lá para tua musculação. Você não vai malhar em 1 semana, cadê o músculo? Tô fortão. Não é assim que funciona. Né? É uma construção. Você vai ali, até naquele dia que você foi, malhou fofo e achou que não fosse ter resultado, o fato de você manter e de ter ido, é claro que você vai colher o resultado lá na frente. O processo de terapia é a mesma coisa. A gente vai tendo, né, melhoras, às vezes a melhora do sintoma é até rápido, mas a mudança mesmo que a gente busca e que a gente precisa, ela é um processo que vai depender do tempo também, do tempo, do investimento de cada um ali. Né? E esse investimento que a gente faz é na nossa saúde, no nosso bem-estar. Né? Ter leveza na vida, gente, ó, não tem preço, né? Você alcançar esse bem-estar, você conseguir aquela sensação de eu tô livre, hoje eu tô me sentindo bem, né? Só quem já teve algum adoecimento psíquico entende a maravilha que é acordar se sentindo bem. A gente começa a ter gratidão pelas coisas pequenas, né? Tipo, nossa, hoje eu passei um dia tão bom, eu não me senti ansiosa, eu não me senti agoniada, eu não me senti aquele aperto, aquela angústia, aquele mal-estar, né, que a pessoa que está em sofrimento psíquico tem, né? Quando a gente está leve, né, que a gente consegue ter uma vida leve, nossa, isso é maravilhoso. Isso é muito gratificante, é muito bom. Então pensem nisso, né? Tem muitos vídeos aqui no YouTube de lives que eu faço lá no Instagram, que eu costumo trazer para cá e que trazem muito conteúdo que eu acho que pode contribuir sobre ansiedade, crise de ansiedade, sintomas, tipos de ansiedade, como lidar, como identificar. Então, se tiver interesse, dá uma olhadinha aí, que certamente pode ajudar vocês também. Tá bom? Eu acho que eu vou ficando por aqui. Hoje foi uma primeira live que eu fiz no Instagram, no YouTube. Me perdi um pouco aqui, caiu uma live, tive que abrir outra, fiquei meio confusa. Vou descobrir melhor como é que funciona para na próxima vez que eu fizer a coisa fluir com mais tranquilidade, que as coisas consigam caminhar melhores do que hoje, que ficou uma coisa um tanto truncada aqui. Então, quem não me conhecia, eu convido também a me seguir lá no Instagram, que eu produzo conteúdo lá diariamente sobre ansiedade. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguma dúvida? Alguma questão? Alguma orientação? Se alguém quiser perguntar, é só perguntar. Acho que não, né? Eu acho que é só isso. Então tá certo. Live eu costumo fazer a cada 15 dias, então daqui 15 dias eu retorno aqui. Oi, Juliana, vale a pena seguir o seu Instagram, não é terapia, mas é terapêutico. É verdade, eu sempre falo isso, né? Você é de lá também, então, né? Que aqui muda o perfil de vocês e não reconheço.
Gente, eu preciso mesmo melhorar. Eu preciso mesmo melhorar, fazer live aqui no YouTube. Hoje foi meio fracasso, mas vai funcionar. Oi, Luciana, você tá aí? Parabéns pelo novo formato. Olha, não tô muito de parabéns não, que deu um monte de, sei lá, que aconteceu aqui, um tanto de bug, mas eu vou ficar aqui pelo YouTube daqui pra frente. Eu acho que vai ser bem bacana, mas eu tenho que me ajeitar aqui, a coisa não fluiu do jeito que eu imaginei. Eu vou ver se eu faço a live no YouTube pelo computador, eu acho que vai ser melhor. Eu vou dar uma pesquisada aí para ver o que pode ter acontecido e vou tentar, prometo que vou melhorar. É porque foi a primeira vez e eu não tenho nem... Cadê minha equipe? Cadê minha equipe? Não tem equipe, sou eu. Cheguei atrasada, mas vim. Obrigada, porque eu também botei uns 3 links diferentes, fiquei perdida, mas vai funcionar, vai funcionar. Na próxima eu vou me alinhar melhor, vou ver direitinho o que aconteceu, por que travou, se foi minha internet, se foi um bug do YouTube, enfim. Vou alinhando com calma, né? Eu acho que vai funcionar. Eu gosto muito do YouTube, muito. Eu assisto muita coisa no YouTube, então acho que é um bom lugar para eu estar. Então é isso, gente. Desculpem todas as falhas técnicas. Prometo melhorar. Eu acho que hoje foi só uma experimentação, mas vai dar certo, vai dar certo. A próxima, daqui 15 dias, eu prometo que eu já venho mais alinhada aqui com a coisa funcionando melhor. Obrigada para quem esteve aqui. Vou perguntar, eu já tinha perguntado, Luciana, para o chat, mas não tinha me explicado assim. Eu fiz o que me explicou, mas não sei o que aconteceu, não estava prevendo os bugs. Mas vou dar uma olhada, vou pesquisar melhor para a coisa funcionar melhor. Beijo para vocês, obrigada pela paciência.